E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar o que esperar do Vasco para a temporada de 2024 e também o que você deve esperar do Vasco para essa temporada de 2024. Um time que vai brigar por título, um time que vai brigar no meio de tabela, um time que vai brigar novamente contra o rebaixamento. O que esperar do Vasco para essa temporada de 2024, também levando em consideração jogadores que o Vasco pode contratar e a base que o Vasco já tem montado no seu elenco. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça também de se inscrever aí para você não perder nenhum vídeo. Show! E bora pro vídeo, rapaziada. Então, galera, o que esperar do Vasco para a temporada de 2024? A temporada de 2023, mais uma vez, foi um ano de sofrimento para o torcedor do Vasco. No final das contas, o Vasco conseguiu se manter na Série A, ali praticamente nos últimos minutos, passando por um grande sufoco. E nós não queremos mais passar por isso na próxima temporada de 2024. 2023 foi o ano que o Vasco montou meio que uma base ali para o seu elenco para as próximas temporadas. Até porque o Vasco fez compra de jogadores. O Vasco gastou mais de 100 milhões em contratações comprando atletas. Então o Vasco comprou o Léo Jardim, que é um goleiro bom para você ter ali no seu elenco. O Vasco gastou contratando o Léo, que é um zagueiro para composição de elenco, não enxergo ele como titular. Contratou um Lucas Piton, que assim na lateral esquerda é titular do Vasco, unanimidade, um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Contratou um Puma que fez jogos questionáveis, fez outros jogos bons. Ainda quero ver mais do Puma em 2024 para saber o que esperar desse jogador, se o Vasco pode ou não contar com ele para as próximas temporadas, até porque é um atleta jovem, um atleta com potencial. Espero que ele mostre com mais regularidade um bom futebol em 2024 com a camisa do Vasco. E aí o Vasco trouxe um Paulinho para o meio de campo, que é muito bom jogador, que também tem uma idade muito boa ainda para jogar em vários anos. O Vasco contratou ali jogadores como o Verratti, que é um centroavante que não é tão jovem, mas que pode ter mais uma, duas temporadas jogando em um bom nível. Trouxe um Payet também, que pode jogar aí mais umas 2 temporadas em um bom nível, que é um grande jogador, um dos astros do futebol brasileiro atualmente, um cara assim que tem uma carreira inquestionável em relação à qualidade técnica, em relação à habilidade, em relação ao que ele pode acrescentar o Vasco, ao que ele já acrescentou na temporada de 2023. Então o Vasco montou meio que uma espinha dorsal nessa última temporada, principalmente no segundo turno, e tem um técnico como Ramon Dias, que é um técnico que pode conduzir o Vasco a brigar por coisas boas em 2024. Só que aí você tem 2 pontos ainda a pensar. Cara, qual vai ser o rumo de contratação do Vasco para a próxima temporada? No meu modo de ver, se o Vasco trouxesse 4 caras bons assim, que tu fala, mano, se esses malucos são bons para serem titulares, o Vasco poderia brigar por uma vaga na Libertadores, para tentar disputar uma Libertadores em 2025. Fazer um campeonato brasileiro de 2024 brigando ali pelo menos do 7º para cima. O Vasco poderia fazer isso se trouxesse mais 4 bons jogadores de um bom nível. Porém, alguns nomes que estão sendo especulados no Vasco, é claro, nada foi confirmado, nenhum desses caras foram anunciados, não são nomes muito animadores. Você tem um Kusevich, que no meu modo de ver, para compor elenco, ok. Para compor elenco, Kusevich é ok, para ser titular não é o nome ideal. O Vasco precisa de um zagueiro rápido, bom para a próxima temporada, pensando em fazer dupla de zaga com o Medel, que é um cara mais experiente, que porra, jogou muito bem e nem precisa a gente falar, né? O Medel tem uma carreira muito sólida e aqui pro nível do futebol brasileiro ainda é muito bom. O Vasco vai precisar de um primeiro volante. Os nomes que estão sendo especulados até o momento, de Souza, de Fernando, de Alan, o Alan seria um nome assim muito top. Souza e Fernando também é um bom nome, mas já tem uma certa idade um pouco mais avançada. O Souza é uma incógnita, pode jogar muito bem, pode ser que chegue aqui no Vasco e não consiga ter uma sequência de jogos por conta de questão física. E aí o Vasco precisaria contratar mais um segundo homem de meio de campo, no meu modo de ver. Por mais que se renovar ou não com o Praxedes, precisa contratar outro com mais qualidade. O Praxedes pode até ser um bom jogador para a composição de elenco, mas não enxergo ele assumindo a responsabilidade do meio de campo do Vasco na próxima temporada. E aí, cara, outros nomes que acabaram de ser especulados aí no Vasco. David, atacante do São Paulo, tenebroso, cara, tenebroso. Jogador estabanado que não presta. Que o Benjamin Bach falou que está sendo especulado no Vasco, que o Vasco tem interesse na contratação dele. Se isso for confirmado verdade, irmão, é inadmissível, é inacreditável. É pro torcedor do Vasco, de fato, deixar de acreditar, porque
não tem condições de um cara que pouquíssimo é utilizado no São Paulo ser contratado pelo Vasco. Beleza, no meu modo de ver, um jogador que não acrescentaria em nada. E aí você tem o nome também do zagueiro Gil sendo cogitado no Vasco, assim, um absurdo, chega a ser um absurdo. No meu modo de ver também é um cara que chega a ser um absurdo só de ter o seu nome especulado no Vasco. Mas especulação qualquer um pode colocar, espero que não seja verdade. Um zagueiro velho, lento, porra, que não vai agregar em nada, que é pior do que o Maicon que já vai estar no Vasco, vai contratar o Gil pra quê? A troco de quê? Beleza? Então tem alguns nomes sendo especulados no time do Vasco que são de se assustar. Tem alguns nomes assim que chegam a assustar o torcedor. Mas eu acredito que o Vasco trazendo alguns bons jogadores, mesclando juventude com a experiência dos que já tem no seu elenco, a gente pode brigar do 10º para cima no Campeonato Brasileiro, já estaria ótimo. Se trouxer bons nomes. Agora, se trazer jogadores como Gil, David, entre outros aí que estão sendo especulados, temo eu que a gente tenha mais um ano complicado e sofrido. Foi colocado muita expectativa no Alexandre Matos, é um início de trabalho, eu ainda confio que o Alexandre Matos vai fazer um grande trabalho à frente do Vasco, mas estamos esperando aí a confirmação de grandes contratações no Vasco. Quando eu falo grandes contratações, cara, eu não tô nem falando de nomes absurdos, gigantescos, mas de bons nomes, de jogadores que assim, cheguem e que a torcida tenha confiança. Pô, mano, esse maluco vai desempenhar um bom papel. Não precisa ser o último super craque, mas tem que ser um bom jogador. Beleza? É isso que eu espero pro Vasco na próxima temporada. A gente brigando ali pelo menos do 10º pra cima, eu já tô feliz. Parando de sofrer com rebaixamento, sonhando com a vaga em pré-Libertadores ou em Libertadores de forma direta, já estaria ótimo para a torcida do Vasco. Claro, a gente sempre quer o título, a gente sempre vai se imaginar brigando por título de Copa do Brasil, por um título de Campeonato Brasileiro, mas isso tudo é consequência de um time bem organizado, é consequência de um trabalho que encaixa, é consequência de boas contratações, isso tudo é consequência. Mas eu ainda preciso também ter o norte de como vai ser as primeiras contratações do Vasco, para a gente saber o que esperar de fato para a próxima temporada. Por enquanto, eu ainda acredito que o Vasco pode brigar do 10º para cima, mas, mano, se contratar esses malucos que estão sendo especulados, Gil, porra, David do São Paulo, pelo amor de Deus, aí pra mim é um absurdo, porque a gente não tem o que fazer, né, cara? A gente é torcedor, é só aceitar, baixar a cabeça e aceitar, infelizmente. Mas só de ver esses nomes sendo especulados no Vasco já dá ânsia de vômito, cara, pelo amor de Deus. Eu nunca vou aceitar isso. O jogador que não serve pro Corinthians, pro São Paulo, pra Cruzeiro, pra Grêmio, servir pro Vasco. Se é um cara que pelo menos alguma vez já apresentou alguma coisa na carreira, que é um jogador que ainda pode ter novamente um potencial de crescimento, ok. Mas se é um cara que já tá em fim de carreira, um jogador que também há anos já não apresenta nada, meu irmão, não dá pro Vasco pensar nesse tipo de contratação em 2024. Se pensar em ser minimamente competitivo em um campeonato brasileiro, voltar a brigar pelo menos do 10º pra cima, voltar a terminar um Brasileirão na parte de cima da tabela do campeonato, a gente não pode pensar nesse tipo de jogador. É só a minha humilde opinião. Mas eu acho que o Ramon Dias sabe bem quem contratar, qual jogador indicar pro Vasco, qual jogador aprovar, qual jogador ele quer trabalhar. Eu acho que o Ramon Dias sabe e não renovaria com o Vasco o Ramon Dias se ele soubesse que vai ser mais um ano de sofrimento. Ele com certeza, para ter o seu contrato renovado, tem expectativa de brigar por algo em uma temporada de 2024. Só minha opinião. Beleza? Ficou nessa, abração do Francesco, nós. Fui!